Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, nós estamos em mais uma aula de História. Hoje a nossa aula será para correção de atividades, tá bom? Só um detalhe que eu deixei para vocês fazerem um resumo do capítulo 11, né? E vocês devem me entregar na aula de hoje, na aula de terça-feira, né? Entregar como professora? Envia pelo WhatsApp para que eu tenha uma noção de como é que vocês estão na questão do entendimento do assunto. Tá bom? Então, vamos lá. Estamos falando do capítulo 11, né? Finalizamos o conteúdo, mas estamos em atividades, como eu disse. Capítulo 11 fala sobre o que, professor? É o fim da escravidão no Brasil, tá? Aí nós temos uma série de coisas, né? Nós estaremos falando agora, lembrando, né? A partir da atividade. Então, vamos lá. A atividade de vocês, ela vai começar a partir da página 156 e a primeira questão, ela vai pedir que você explique o que foi a lei do ventre livre, né? Como é que essa lei que foi que essa lei fez, né? Então, a lei do ventre livre, gente, ela foi criada com que objetivo? Ela foi criada com o objetivo de dar liberdade, ou considerar liberto todo escravo, né, a partir dessa lei, né, que estivesse para nascer. A partir dessa lei, esse menino, essa menina que nascesse, esse ventre da mãe, né, que ele seria livre. Então, quem está no ventre vai ser a criança. Então, essa criança teria liberdade, né? Ah, o que acontece aqui é o seguinte, é que, professor, então, todos os filhos de escravos, nascidos nesse período, né? Ele era livre? Sim. Nós vamos ter mudanças rápidas com isso, não, né? Então, assim, tem essa lei que vai dar liberdade a esse escravo, que vai nascer, esse menino que vai nascer, essa menina que vai nascer, por isso que é ventre livre, mas na prática não funcionou exatamente como se dizia isso, né? Mas você vai colocar aí, professor, então, para eu confirmar a minha resposta a lei que vai dar liberdade, pretendia, né, dar liberdade a essa criança a partir dessa data, a lei do ventre livre, né? Ele nasce livre já. Bom, a questão 2 é essa que eu falei, né? A um é sobre a Unicef. Essa questão um, a questão da ONU, né? Ela vai pedir o seguinte, né? Escolha um escravo em seu caderno e um pequeno texto contando exemplos e mostrando dados pessoais, né? Mostrando seus dados. Que diz o quê? Em 10 de dezembro de 48 foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, portanto, após a Segunda Guerra Mundial, que reza o artigo 4º a proibição de todas as formas de escravidão. No entanto, ainda hoje, em diferentes partes do mundo, pessoas são vítimas desse sistema de trabalho desumano. Aí ele pede para você fazer uma pesquisa em livros e jornais, né? Por aí. Ah, e você vai fazer o seguinte: você vai escolher uma escrava. Você vai escolher uma escrava, não, você vai escolher, vai fazer uma pesquisa e você vai procurar saber o que nessa pesquisa, aonde é que ainda existe forma de escravidão. Você vai procurar, tal lugar ainda existe, professora. Gente, não é escravidão só para negro, certo? Qualquer tipo de escravidão. Uma pessoa que foi trabalhar e lá ela está recebendo, ela não está recebendo pelo que disseram que ela ia receber, ela está dormindo num lugar, por exemplo, sujo, não tem alimentação, ela não vê a família, ela é maltratada. Isso é um tipo de escravidão, é uma característica. Tem no Brasil? Ainda tem. Você faz essa pesquisa, depois fizer a pesquisa e faz um texto, não é um texto grande. E aí a sua primeira questão vai estar correta, né? E como você está nessa aula, então acredito que você já fez, tá? Então, a número 3 é falar sobre Castro Alves, né? Então, tem alguns textos de Castro Alves, né? Na verdade, poemas, nas páginas 153, 154. Você vai voltar um pouco. Esses poemas vai estar falando aqui, ó. Navio negreiro, sobre navio negreiro. Começa em 153. Então, o que é que a questão pede? A questão diz o seguinte: a letra A da 3 diz assim. Como você compreende a indignação do poeta em relação à escravidão dos negros, né? Que poeta? A gente está falando Castro Alves. Tem um poema sobre navio negreiro, que era o navio que trazia os negros, né, lá da África. Então, na versão da música, né? Até Caetano Veloso canta essa música.
Então, o que acontece? Como é que você enxerga que Castro Alves fala sobre a escravidão? Aí você vai ler lá no poema e você vai colocar o que era que Castro Alves estava falando no poema, certo? E aí você vai, essa é a letra A. Como eu sei que você já fez, então você vai somente, se tiver dúvidas, tirar a dúvida agora. Bom, a B vai dizer o seguinte: além de Castro Alves, que outras pessoas apoiaram? Além de Castro Alves, desse abolicionista, tinha mais abolicionistas, gente? Tinha. Quais eram eles, né? Vamos lá verificar, confirmar. Você vai ter Luiz Gama, você vai ter, eu sempre esqueço o nome dele, Joaquim Nabuco, desculpe. E além, você vai ter alguns professores e operários, né, estudantes e artesãos que não mencionamos os nomes, mas faziam parte, tá? A C, a 4, vai pedir para você explicar como foi esse processo de abolição, né, no Brasil, né? Foi um processo lento, foi. Então, o que que você vai colocar aqui, por exemplo? A 4 diz assim: explique por que a abolição da escravidão no Brasil foi lenta e gradual, né? Quais foram as medidas paliativas, né, que foram tomadas, né? Quais foram as medidas no momento que foram tomadas, né? Elas não foram decisivas. Elas tiveram que ser tomadas ali, né, para resolver algumas coisas. Então, vamos lá. O processo de abolição no Brasil, ela foi lenta e gradual. Foi. Por quê? Você vai dizer por quê. Primeiro, porque havia essa dificuldade de que os governos considerassem o negro cidadão, né? Muitos governos não queriam. Por quê, professora? Porque se o negro é cidadão, ele vai ter direitos agora também, tá? Então ele não vai poder mais ser tratado como uma mercadoria, ele vai ser tratado como ser humano e como cidadão, tem que ser respeitado. E um dos outros motivos, né, a questão da mão de obra do Brasil dependia muito do negro, do escravo, né? Não é um motivo que, por exemplo, diz pra gente, então é por isso que nos convence, mas era um dos motivos que eles davam, tá? Essa é a questão 4. A questão 5 vai dizer o que foi que mudou com a Lei Áurea, né? A, é, a Lei Áurea foi o quê? A Lei Áurea foi a lei escrita pela Princesa Isabel em 13 de maio. Essa lei foi a lei máxima, né? Que deveria dar de fato liberdade ao negro, né? Na teoria foi dada isso mesmo. Pronto, com a Lei Áurea o negro passa a ter liberdade, ele agora não pode ser mais escravo. Essa é a lei que vai dizer isso para ele e para quem é dono desse escravo. Não pode ser mais dono, certo? Como é que vai ser, professora? A partir daí o escravo vai ser livre. Vai ter problemas? Vai, porque esse negro não foi preparado para isso. Essa pessoa não foi preparada para ser liberta, né? Ela tinha que procurar uma casa, um lugar para trabalhar, um lugar para ficar. Então houve muitos problemas. Um desses problemas é que para onde é que ela ia ou ele ia, tá bom? A outra coisa é que os donos desses escravos também não concordaram muito com isso, mas foi uma lei que nós precisávamos dela. Esses problemas aconteceram pela preparação que nós não tivemos. Essa preparação veio com o tempo. Nós vamos parar aqui e voltaremos já para continuar, tá? Não saia daí.